Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí a presença de vocês. É sempre bom a gente falar do Santos, né? E prestar contas aqui do que a gente fez nesse período. Na verdade, a gente completou nesse sábado, 10 de abril, a marca de 100 dias à frente do Santos Futebol Clube. Para nós, é bastante simbólico que a nossa gestão encerre o primeiro trimestre às vésperas do aniversário do clube. Isso é muito importante, tá? E com essa apresentação, pretendemos não apenas prestar conta de tudo que foi feito, mas também compartilhar com nossos sócios e torcedores a esperança de que teremos dias melhores no Alvinegro Praiano em um futuro próximo. Foi um período bastante intenso, marcado pela nova, infelizmente, né, marcado pela nova onda de Covid-19. Devido à pandemia, nossos jogos continuaram a ser disputados longe da nossa torcida, que é a razão de ser de um clube de futebol. Além disso, desde o início de março, retornamos todo o quadro de funcionários administrativos para o trabalho à distância, o home office. A área de futebol, como todos sabem, também foi afetada, com nossa necessidade de fazer 2 períodos de treino em Atibaia, visando a disputa da Copa Libertadores da América. Em janeiro, ficamos muito próximos de uma conquista histórica que nos colocaria de forma isolada como o clube brasileiro com mais títulos na principal competição da América Latina. Apesar da frustração pelo resultado na final, conseguimos levantar cabeça de forma imediata, o que nos garantiu a classificação para participar novamente desse campeonato em 2021, aumentando receitas e mantendo vivo o objetivo do tetracampeonato continental. Para essa nova temporada, contratamos o técnico Ariel Roland, com perfil totalmente alinhado ao que nossa gestão pretende implementar no futebol, com o uso constante de tecnologia, modernizar o clube, modernizar o nosso futebol, utilizar muito nossa base e visando sempre a proposição de um jogo com times ofensivos. Temos a certeza que o Ariel nos ajudará muito em todos os nossos projetos esportivos. No futebol feminino, iniciamos o ano sem nenhum atleta contratada para a temporada de 2021. E também contratamos uma comandante, a Cristiane Lessa, que já está liderando a reestruturação da equipe com a chegada de novos atletas e manutenção de ídolos, como os atacantes Cristiane e Kathleen. Nossa área administrativa tem feito avanços diários para o estabelecimento de processos internos. Alguns exemplos disso são a aprovação no Conselho Deliberativo de um novo organograma para o clube e a contratação de funcionários apenas após a realização de processos seletivos e aberto a todos. Nesses primeiros 100 dias, também renegociamos uma série de dívidas, colocamos o pagamento de impostos em dia e desenvolvemos um fluxo de caixa que separa receitas recorrentes e extraordinárias, o que permite ter um planejamento maior na área financeira. Tivemos também, basicamente, durante 2 meses, nossas contas totalmente bloqueadas, Doen e Fabiano Heller, o que gerou um enorme problema no nosso fluxo de caixa. Nos próximos meses, seguiremos trabalhando diariamente para recolocar o Santos onde ele merece, dentro e fora do campo. Nosso foco será sempre olhar para frente e resolver os problemas atuais, deixando as questões do passado ao Conselho Deliberativo e à Justiça. Sabemos que são apenas 100 dias de gestão, mas consideramos ter vivido um período muito produtivo, com avanços importantes para o Alvinegro Praiano. O clube já mostra à torcida e ao mercado que é possível, sim, realizar uma administração séria e competente, com transparência e honestidade. Esperemos que o nosso torcedor confie em nosso trabalho e se associe cada vez mais ao Santos Futebol Clube, para juntos
comemorarmos dias melhores em breve. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Agora, vou passar agora a detalhar um pouco o que foi feito nesse período. Então, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Isto. Aqui. Só um minutinho. Deixa o operador aqui. Já. Aqui. Isso. Compartilhar. Aqui. Ótimo. Então, vamos detalhar um pouquinho esses 100 dias aqui de clube, tá? de gestão. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que a gente vai fazer isso. A gente vai dividir esse balanço, tá, em 4 importantes estratégicas áreas do clube. Eu vou falar o que foi feito em infraestrutura e gestão, finanças, futebol e esporte, e marketing e comunicação. Então, eu dividi essa prestação de contas nesse sentido. Então, vamos lá. Infraestrutura e gestão. Tá. Bom, primeira coisa, como tinha sido prometido, atas do Comitê de Gestão são encaminhadas ao CD e disponibilizadas no portal da transparência dentro dos prazos estatutários. Isso aqui parece uma coisa simples, sem muita coisa diferente de se fazer, mas é de suma importância, tá? O sócio e o conselho estar ao par de tudo que está acontecendo no seu CG. Vocês podem notar pela atas que realmente as decisões colegiadas estão sendo aplicadas. Estamos colocando o voto de cada um, o comentário de cada um, quando isso ocorre, está existindo o convívio do CG, está fantástico, quer dizer, vocês podem notar que muitas decisões, você tem voto a favor, voto contra, cada um tem total liberdade de colocar a sua opinião e votar. E a maioria sempre vence, e a decisão da maioria é o que ocorre. Tá? Respostas do Comitê de Gestão a todos os requerimentos recebidos via ouvidoria CD. Isso é uma prática que a gente colocou de ser muito rápido no retorno aos requerimentos recebidos. Temos várias áreas do clube envolvidas, cada questionamento, eventualmente uma área tem que responder, mas temos um coordenador que faz esse meio de campo, não deixando nada, tá, sem resposta num prazo rápido. Isso é obrigação nossa e a gente acredita que nesses 100 dias mudou um pouco a cara disso, tá? A gente não tem praticamente nenhuma pendência sobre requerimento recebido da ouvidoria do próprio Conselho. Estamos em negociações avançadas com a W Torres para a construção da nova arena no lugar do estádio Urbano Caldeira. Posicionar o que foi feito nesse período. Tivemos várias reuniões, tá, que isso vai terminar agora, numa próxima reunião, dia 20, onde vai ser apresentado pela W Torres já o projeto, entre aspas, final, a parte arquitetônica, olha, é isso que a gente está propondo. Vamos sentar e aí ajustar toda a parte comercial do projeto. Olha, quanto vai custar, qual é o tempo que isso vai demorar para ser construído, queremos essa mudança, queremos aquela outra, qual é a parte que vai ficar para o clube, que percentual vai ficar para o clube das receitas que essa nova arena gerar, qual é o tempo de contrato, ou seja, fechar todo esse modelo. Uma vez fechado pelo CG, quando eu falo fechado é entre aspas, tá? Ou seja, quando o CG esteja de acordo com o que foi apresentado e ajustado com tudo isso,
tá? Ele vai ser levado para o conselho, onde vai ser apresentado, tá, o que existe, aí vai ser aberto para o CD poder entrar com seus pedidos, com suas emendas, com alterações, não gostei disso, gostei daquilo. Uma vez feito isso, novamente, a gente vai ter que adequar a parte comercial, porque muitas mudanças podem afetar no custo, tá? E uma vez que isso esteja concluído e aprovado pelo CD, a nossa ideia é que se faça uma assembleia dos sócios, tá, para aprovar ou não o projeto. Esse é um projeto que compromete o clube em 20, 25 anos, e é de suma importância o sócio ter sua opinião sobre o destino do quesito. Na Pelé existe aquela escola Pequeno Príncipe, onde a gente está em negociações avançadas para ficar com um prédio que existe, um predinho que existe colado ao nosso CT. Nossa ideia, e estamos trabalhando agora no projeto arquitetônico, é incorporar aquela área, tá, para poder fazer toda a parte de hotelaria dos jogadores da base, eventualmente futebol feminino. É uma área que está do lado do CT Pelé, tem acesso direto, já está construída, é um espaço bem grande, tá? Onde daria para hospedar todos os nossos jogadores, o futebol feminino, e na parte de baixo ter toda a parte de academia, de preparação, de refeitório, ou seja, a gente está avançando para ter uma solução, vocês vão ver para frente, que não é definitiva, mas que a curto prazo resolva o problema de acomodação de nossa base. Estamos em conversas preliminares com a Prefeitura de Cubatão sobre a doação de uma área bem grande para o futebol feminino. Tá? Essa negociação já durante as eleições já tinha começado, já tinha iniciado, a gente está dando andamento para ver a viabilidade ou não. É uma área bem grande, tá? Que teria, acho que, capacidade para suportar essa parte do futebol feminino. Aqui uma novidade, a gente está em conversas também avançadas para o projeto do Centro Administrativo do Santos Futebol Clube. Nossa ideia é ter um prédio, tá? Onde, assim, grosseiramente, tá? Isso vai ser apresentado para todo mundo, aprovado ou não, tem um prédio próximo à vila, de preferência encostado com a Vila Belmiro, tá? Onde uma das ideias seria, eventualmente, no térreo você ter o Museu Pelé, do lado o memorial nosso, primeiro andar o Conselho Administrativo, segundo e terceiro andar a nossa área administrativa, e a partir do quarto, fazer tipo hotelaria. Aí seria o projeto final de hospedagem na nossa base. A gente tem ideia de fazer em vários andares, com dormitórios, onde nossa base feminina tivessem, como se fosse um hotel, toda a condição de ficarem hospedados. E também nesse projeto, a gente está imaginando deixar 2 ou 3 plantas no final desse predinho, para poder ser disponibilizada hotelaria para nossa torcida. Ou seja, quando tiver jogo ou torcida vindo para Santos, poderiam se hospedar aí. Com isso, essa receita ajudaria a manter esse prédio. Tá? Isso se faz necessário em função da nova vila. A gente vai ter que, em algum momento, sair de lá, a parte administrativa, e acho que o Santos já está na hora, já merece de ter um centro administrativo com a grandeza do nosso clube. Isso aí é uma obra que, orçada assim por cima, beira entre 13 e 15 milhões. Quando você fala nesse número, você fala, puxa, isso aí são 2 milhões, praticamente 2 milhões e pouquinho de euros. Isso a gente tem condição de fazer com próprios recursos, ou vai se tentar, obviamente, um patrocinador que banque essa obra para nós. Tá?
Então, isso que também seria importante. Conversas, tivemos mais de 4, 5 reuniões para regularização do CT do Rei Pelé com a SPU. Tá? Existem duas correntes, uma política, a ver se eles cedem ou não, mas onde a gente quer chegar? Essa gestão quer chegar botar um ponto final nessa discussão. A gente quer que o nosso CT Rei Pelé, o terreno, seja valorizado num valor real, ou seja, quanto custa isso e o que a gente quer da União. A gente quer pagar por isso. A gente tem que aumentar nosso patrimônio e resolver a questão de uma maneira definitiva. Vamos chegar no valor razoável, pedir prazo e sim, o CT Rei Pelé tem que estar no nosso patrimônio, com nossa estrutura e tirar esse problema de, olha, vamos perder ou não vamos perder definitivamente da questão. Outra coisa que fizemos, áreas que foram terceirizadas, como segurança e serviços gerais, passam a ser do próprio clube, gerando economia de 2,5 milhões por ano. Aqui eu gostaria de esclarecer alguns pontos que acho que a maioria não entendeu. Normalmente, numa empresa privada, essas áreas são terceirizadas. Primeiro, porque os encargos que você tem com os funcionários da empresa privada, normal, são muito altos, beiram 100%, 120%. Então, muitas vezes, compensa você terceirizar diante do custo que você tem. Mesmo que seja um pouco mais caro, você não tem que ficar olhando na atividade fim da empresa, a economia não é tão relevante. No caso de clube de futebol, nossos encargos com os funcionários não são dessa grandeza. Tá? A gente tem, em média, 40%, 50% de encargos. Tá? A gente é isento de imposto, então o fato desse valor ser lançado como despesa não impacta financeiramente no balanço, diferente de uma empresa privada, né, que quando ela lança despesa com esses serviços, ela reduz para efeitos de imposto de renda. No caso do clube não tem essa vantagem. Tá? Então, quando você faz as contas e vê uma economia dessa grandeza, tá, você não tem outra alternativa do que internalizar. Fora isso, existe um problema, um possível problema, um passivo trabalhista no futuro. Quando esse serviço foi terceirizado, as empresas meio que contrataram quase a totalidade dos funcionários que já eram do Santos. Tá? Com isso, pode dar no futuro um problema de continuidade de serviço, tá? de emprego. Então, isso lá na frente poderia dar um problema trabalhista contra o clube. Então, a gente decidiu internalizar, as empresas esse mês já estão em aviso prévio. Outra coisa, desativação do Business Center em São Paulo, tá? Instalação de um novo escritório de negócios na Alameda Santos. Então, primeira coisa, o custo do Business Center anual é quase de 1,5 milhão. Ele está bem localizado, porém, não posso vender, não posso ter loja lá. Então, virou o quê? Sala de reunião e um local para comportar alguns funcionários do clube. Só de segurança, a gente gasta quase 50 mil reais por mês. Quer dizer, não faz o mínimo sentido. Então, a gente desativou, ele já está desativado, a gente devolveu, fez uma ótima negociação com o proprietário, devolvemos o imóvel, tá? E conseguimos uma permuta, tá, de um local, esse da Alameda Santos, sem custo algum, tanto de aluguel como de IPTU, de água, luz, de uma pequena sala, onde teremos um funcionário do clube com acesso ao sistema para receber em São Paulo os nossos sócios, para ou pagar, para resolver algum problema de carteirinha, esse tipo de coisa. Tá? É uma sede num prédio até que moderno, tá? Bem novinho, a gente tem acesso à sala de reuniões, se precisar, 2 horas por dia, tudo isso sem custo, tá? Ao lado do metrô. Então, isso também foi implementado. Criamos a comissão de risco, composta pelos senhores Maurício Maruca, Oswaldo Nico, José Nardini e Marcelo Milani, para avaliar e orientar quanto à gestão de risco.
Isso aqui deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que a gente imagina. Quando a gestão depara com alguma coisa, alguma situação dentro do clube que parece que não está muito correta, tem que ser analisada melhor, usualmente o que é feito com isso? É encaminhada para o CD analisa, manda para uma CIS e por aí vai. Aí fica lá naquela briga com os prazos, depois de um ano, a decisão vai para o conselho, depois de um ano e meio, o conselho resolve concordar com isso e punir quem fez coisa errada ou absolver. Isso vai continuar, isso é normal, isso faz parte do nosso estatuto. Porém, essa gestão entende que, se é apurado, se é identificado alguma coisa que possa ser danoso para o clube, é obrigação nossa, do CG, investigar e judicializar a questão. Tá? Se eu não fizer isso, eu considero que a gente estaria fazendo gestão temerária. A gente não pode fechar o olho no erro, tem que ser muito rápido. Então, a gente criou uma comissão que vai analisar eventuais problemas, ver se tem indícios ou provas, alguma coisa de coisa errada. Se tiver, ela já vai judicializar. Isso acho que é muito importante para o clube, até para deixar as futuras gestões cientes de que no clube as coisas vão ser analisadas e coisa errada vai ter seu encaminhamento dentro da justiça, não só no conselho. Outro ponto que é importante colocar aqui foram as conversas para a reaproximação do Rei Pelé, nosso ídolo máximo. Era claro que a situação com o Rei Pelé estava meio conturbada, não existia nada, a gente teve um cuidado de que, primeiro, ter uma conversa muito carinhosa com ele, com o pessoal do staff dele aqui no Brasil, e depois conversamos com o presidente do fundo que administra a marca Pelé, tá? E essas conversas foram muito importantes para restabelecer essa aproximação e para juntos podermos ter projetos em conjunto de exploração das marcas Santos e Pelé. Então, a gente já está com alguns projetos sendo desenvolvidos, tá? Para a gente explorar isso. Isso é muito importante, tanto para o Santos como para o Pelé, e não poderia deixar de lado. Da mesma maneira, mas não com o intuito de explorar a marca, a gente também fez uma reaproximação com o Neymar. Independente de qualquer coisa, é ídolo da nossa torcida, e a gente teve uma reaproximação com a família e com o próprio Neymar. Tive uma conversa com ele, e vocês precisam ver a cara de felicidade quando viu que ele estava restabelecendo e conversando novamente com o Santos. Muito contente. A que ponto? No mesmo momento, dizer, puxa, me manda uma camisa branca com meu nome atrás. Tá? A gente mandou, e o que ele fez? Na nossa final na Libertadores, ele fez questão de torcer pelo Santos no Twitter, lá na rede social, com a nossa camisa branca. Isso é muito importante quando a gente fala em internacionalização da marca. Ele foi para o mundo inteiro, para todos os seguidores do Neymar, o Santos Futebol Clube e a informação de que estávamos disputando a final da Libertadores. É somando o que a gente constrói, não adianta dividir nem subtrair. Outra coisa, nomeamos o senhor Dagoberto Oliva como interlocutor do CG junto ao CD e ao Conselho Fiscal. Hoje a gente tem um foco, tem uma pessoa, tem um ponto de contato, de interlocução entre o CG e o CD e o Conselho Fiscal. Qualquer dúvida, qualquer informação, existe uma área onde ela faz o meio de campo e cobra que as coisas fluam rapidamente. Isso é importante, é melhor do que simplesmente a gente ter um montão de pedidos e ficar meio que perdidos dentro da estrutura do clube. Hoje a gente tem um foco, que é o senhor Dagoberto Oliva, mesmo no nosso CG. Nomeamos o vice-presidente, José Carlos Oliveira, como relator dos procedimentos administrativos realizados pelo Departamento Jurídico sobre Sócios. Não sei se vocês sabem, mas dentro do CG existe formalmente
uma área que é responsável, tá, pelo julgamento de qualquer problema que exista sobre os sócios. Como é que funciona isso? É feito um parecer pelo departamento, é aberto um processo, é feito um parecer pelo departamento jurídico, isso vai para o relator, que no caso é José Carlos de Oliveira, que ele analisa os pareceres, ele pode até pedir auxílio para áreas externas do clube, e esse parecer, uma vez feito, é levado para aprovação ou reprovação do Conselho do CG. Outra coisa que a gente implementou é uma forma, a gente criou, regularizou até contratualmente, tá, o trabalho voluntário. O que é isso? Vocês devem lembrar, na nossa campanha, que a gente sempre imaginava ter aquela caixinha de assessores especiais não remunerados, tá? Que seriam pessoas que entendessem de alguma coisa específica e que tivessem tempo e quisessem, de uma maneira sem custos, ajudar o clube, ajudar o CG nas decisões. Isso, juridicamente, a gente foi alertado que poderíamos ter algum problema em função do modelo, então foi criado o que a gente chamou de trabalho voluntário. Tá? O que é isso? É um contrato assinado entre o Santos e a figura que o CG convida para fazer esse trabalho voluntário, que a partir desse momento ele pode ajudar o clube, tá, com coisas que essas pessoas tenham expertise muito específico. Tá? Temos hoje já o Scandius, o Noda e o Vassemon, cada um numa área como nossos colaboradores. Outra coisa que implementamos, que parece que não, mas ajuda muito, realizamos reuniões semanais, tá, entre o comitê de gestão e todos os setores operacionais do clube. Ou seja, a gente tem uma reunião toda semana, terça-feira, onde gerentes e coordenadores se reúnem das 5 às 7h30, 8 horas da noite, onde todas as áreas são apresentadas, cada área, em cada semana, conta o que está fazendo, os projetos que ela está tocando, as dificuldades entre áreas, do tipo, olha, eu pedi isso para tal área, não me trouxe ainda, com isso eu vou me atrasar. Então, isso é uma maneira de você interagir com o quadro profissional do clube e resolver os problemas de uma maneira muito mais rápida. Fizemos o espelhamento das áreas, tá, nos membros do comitê de gestão, visando aproximar a gestão dos braços operacionais e executivos do clube. Tá? Então, cada membro do comitê de gestão, ele é o espelho de alguma área específica do clube. O Quaresma está no futebol, o vice-presidente está na parte administrativa, ajudando o presidente também na área financeira, você tem o Lucião e o Campanário olhando também a parte de marketing, o Schalka, Berenguer na parte de contratos e na parte de captação, temos o Dagoberto na parte toda de planejamento estratégico, relação com o CD, o Rafael Leal com toda essa parte de relacionamento externo do clube relacionado a patrimônio, a necessidade de interação com os órgãos externos. Tá? A gente terminou, vocês devem ter notado no jogo de sábado, um projeto iniciado na gestão passada por uma demanda da CBF. A CBF exigiu dos clubes que, a partir do próximo Campeonato Brasileiro, a capacidade de iluminação fosse aumentada. Algo assim como, sei lá, de 1.000 lux para 2.000, tá? Isso é uma capacidade de iluminação. Então, isso foi um projeto que foi iniciado na gestão intermediária, tá? E faltava, basicamente, para ser implantada a verificação da luminosidade. Isso foi feito a toque de caixa, né? Em função do jogo marcado para sábado. Por que toque de caixa? Com a pandemia, esse projeto requer técnicos, né, mexendo. Então, a gente esperava amenizar a pandemia, mas com o efeito do jogo, o pessoal acelerou e a inauguração da iluminação aconteceu no sábado,
tá? Faltam ajustes, tá? Hoje vem uma empresa de aferição para ver se está tudo certo, se não está certo, o que tem que ser ajustado. E o que a gente vai fazer? A gente vai levar a iluminação antiga, tá? Aquela que foi retirada do CTE, da Vila Belmiro, para o Rei Pelé. Essa ideia é utilizar aquilo para iluminar eventualmente o campo nosso de grama sintética, para poder ter treinamento, eventualmente jogos no período da noite. Plantamos também um novo organograma, aprovado pelo CD, uniformizando e valorizando a política e cargos salariais. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, dar uma ideia do novo organograma. Acho que é importante. O operador aqui, de vez em quando, se atrapalha um pouco, né? Vou colocar aqui o organograma. Baixar aqui. Aqui. Share. Screen. Aqui. Compartilhar. Isso. Acho que está compartilhado. Tá compartilhado? Então, vamos lá. Então, aqui, basicamente, foi a estrutura que foi aprovada pelo CD, onde a gente tem aqui uma área de compliance, tá? Essa compliance aí, para deixar mais simples o entendimento, seria uma auditoria interna, tá? A gente tem um processo de poder auditar para evitar que coisas com erros aconteçam antes de qualquer coisa. Para você poder auditar, você precisa ter processo. Então, essa área ainda está vaga, a gente está trabalhando muito em processos e, no momento adequado, a gente vai preencher. Vocês podem notar aqui que a gente enxugou bem o quadro, tá? Esse organograma aqui, eu chamo que é um organograma de época de guerra, tá? Ele não tem diretorias, tá? Na primeira linha, a gente supriu as diretorias, primeiro que elas geram um custo onerosíssimo para o clube, tá? No momento que a gente passa por esse problema financeiro. E segundo, esse comitê de gestor, ele tem uma situação bem atípica. Você tem 4 integrantes do comitê gestor, que são o presidente, o vice-presidente, o Vitor e o Quaresma, com dedicação exclusiva ao clube. Ou seja, o que é isso? Que eles podem trabalhar de segunda a segunda, das 8 às 24 horas, tá? Então, com essa proximidade, o que a gente fez? Esses 4 elementos do comitê de gestão estão fazendo o papel de diretorias, tá? Com a vantagem de estar diretamente ligado com as gerências e com os coordenadores. Então, nessa fase de transição, de mudanças, tal, isso agiliza muito o processo. Basicamente, o clube está dividido em 6 gerências, cada gerência com seu departamento, tá? E isso foi colocado e aprovado no CD. Acho que na hora certa, quando a gente tiver uma situação financeira melhor, a coisa mais estruturada, a gente pode voltar a pensar num novo modelo de organograma. Agora vamos voltar à apresentação. Aqui, só. Aqui. Bom, outra coisa que implementamos, contratação de funcionários mediante análise curricular e dentro das condições de mercado. Esse foi um compromisso de campanha e o clube assim está fazendo. Tá? A gente está, todo tipo de contratação é colocado anúncio ou através de headhunter, é feito um processo de seleção e a área em si escolhe o seu candidato. Isso está trazendo umas boas surpresas, eu já imaginava isso, mas para casa, onde a gente está conseguindo excelentes profissionais adequados com a estrutura salarial do clube.
Outra coisa que a gente fez foi a readequação de vários contratos que desfavoreciam o clube quanto a modelos de financeiros. Tá? Um ponto aqui, não menos importante, é a devolução de todos os veículos alugados cedidos pelo clube. Isso aqui, em matéria financeira, o valor até irrisório, é mais como exemplo, tá? Não tem sentido na situação financeira que o clube tem, tá? A gente ter funcionários, eventualmente, andando para cima e para baixo, com o carro aos custos do clube. Isso é mais um recado moral do que uma redução financeira, mas isso foi feito. Tá? 6, finanças. Bom, o que a gente fez na parte de finanças? A primeira coisa foi, a gente pegou todos os contratos recentes que na verdade, a nova gestão teria que honrar quanto aos pagamentos, e a primeira coisa que a gente fez, passou para o CD, tá? E disse, olha, isso aqui está dentro do regulamento estatutário, isso aqui está válido, tá? Qual que era a nossa ideia em cima disso? Era ter uma posição clara da nossa comissão, do nosso CD, sobre a situação de cada contrato. Isso nos ajudaria muito a poder renegociar os contratos naquilo que essa gestão achava que não estava de acordo com o que tinha sido feito. Tá? Isso aconteceu, recebemos já esse posicionamento. Por 2 meses, a gente teve as contas bloqueadas em 100% devido aos casos Loen e Fabiano. Apenas na metade de março, a gente conseguiu, na Justiça, liberar 85% das receitas com a televisão e com o patrocínio. Qualquer outra receita, ela continua bloqueada, tá? 100%. Quer dizer, se o jogador hoje, tá? Uma parte não, 100% dela, entre aspas, fica bloqueada no caso Doin. O caso Doin, todo mundo lembra, aquela dívida, aquele valor que tinha que ser pago, não foi, de 5 milhões de euros, virou 15 milhões de euros. Tá? Então, teoricamente, enquanto não se chegar aos 15 milhões de euros, as contas continuam bloqueadas. Obviamente que isso inviabiliza o clube. O que a gente fez? Entrou juridicamente em uma guerra santa, tá? com tudo que a gente podia, e teve um parecer favorável do juiz, acho que faz 2 semanas, onde, em segunda instância, foi julgado, tá? e dito que, ok, o Santos deve, 15 milhões é uma multa que foge do normal, ele estabeleceu 1 milhão de reais de euros de multa, ou seja, pela segunda instância, o Santos deve hoje 6 milhões de euros para a Doin, não os 15. Óbvio que isso pode ter recurso, tá? Mas já muda muito de figura, até para a gente poder negociar com a Doin, que antes estava praticamente impossível. Tá? Eles, com as contas bloqueadas e o direito de receber 15, nem queriam conversar. Agora, com essa decisão, fica muito mais fácil de chegar num bom termo, tá? Nessas partes. Receitas da Globo sobre a premiação do Campeonato Brasileiro de 2020, tá? Já foram comprometidas junto ao BMG cerca de 15 milhões de reais. Tá? Então, a gente teve uma receita aí da Globo referente ao 2020, o brasileiro, porém, elas estão comprometidas junto ao Banco BMG. Conseguimos renegociar para não ter que pagar os 15 milhões de uma vez só, aí ia zerar o caixa, conseguimos renegociar, porém os juros, nesse sentido de empréstimos, sempre são muito altos para o clube. Outra coisa, a gente já assinou uma renegociação da dívida junto ao empresário Juliano Bertolucci, anteriormente feita e não honrada, de cerca de 12 milhões. Essa dívida lá atrás começou em torno de 8 milhões, ela foi um empréstimo feito na época por Pérez, isso não foi pago, foi feito acordo, não foi pago, foi feito acordo, não foi pago, o empresário entrou na justiça e já estava
em decisão de execução. Então, isso iria começar a ser executado, se não me engano, a data fatal era semana passada ou retrasada. No começo a gente teve muita dificuldade, né, porque o Giuliano estava um pouco não confiante na situação do Santos, na posição do Santos, quanto aos compromissos. Depois de muitas conversas, a gente conseguiu chegar a um bom termo, tá? Conseguimos 6 meses de carência para começar a pagar, e um comprometimento, tá? Aí, por isso que eu falo que credibilidade é muito importante em qualquer ramo de negócios, tá? E um comprometimento que esse empréstimo seria pago na nossa gestão, ou seja, a gente está dividindo isso e até o término da nossa gestão, o comprometimento é que esse valor esteja completamente pago. Colocamos em execução o plano de redução de despesas e gerenciamento das dívidas, tá? Redução de despesas, mais à frente eu vou falar um pouquinho, gerenciamento das dívidas, conversamos com todo mundo que tinha que ser conversado, renegociando, pedindo desconto, renegociamos os 7 técnicos aí que estão pendurados, pedindo para reduzir, alongar, isso foi um sucesso. Veja, tudo isso é para tentar dar uma sobrevida ao clube nesse período que está difícil, que não tem receita e contas bloqueadas, alguma coisa tem que ser feita. Montamos um fluxo de caixa separando receitas recorrentes e extraordinárias, que nos permite, no mínimo, uma gestão sobre as contas, mas que ainda tem muito a evoluir. Aqui eu vou, de novo, dar uma interrompida, tá? Eu vou rapidamente só dar uma passada nesse fluxo de caixa, tá? Então, vou virar piloto aqui de apresentação. Só um minutinho. Vou pegar aqui. Excel, aqui. Isso. Este. Já. Tá, né? Bom, aqui é o nosso fluxo de caixa. Janeiro, fevereiro, março e aqui, corrente, abril, até dia 8, tá? Então aqui eu vou passar rapidinho, só para dar uma ideia, tá? Nesse trimestre conseguimos 11 milhões de receitas de TV, tá? Aí entra a premiação de 2020, mesmo entrando, elas estão comprometidas com outras coisas, tá? Bilheterias e jogos de Pelé, receitas da Federação Paulista, mesmo com contas bloqueadas, a gente conseguiu uma antecipação de terceira e quarta parcela do Paulista. Patrocínios, vocês podem ver que a conta foi bem significativa, quase recebemos 11 milhões. Resumindo, um total de receita de 6 milhões, receita ordinária, 6, 8 milhões e 21 milhões em março, muito em função do patrocínio e dessas cotas de TV de 2020, que na verdade estão aqui, mas são do BMG. Venda de atletas, recebimento aqui do Tipituca, do Veríssimo, e prêmios, tá? Libertadores, tá? Um resquício que sobrou, e premiação aqui, performance do brasileiro, performance da Turner, Libertadores, saldo de prêmio, pré-Libertadores em 21. Aí, as nossas despesas, folha de pagamento, basicamente só de folha, pagamos quase 16 milhões, 17 milhões, tá, nesse período. Vocês sabem que tinha contas atrasadas, né? Folha, 13º, prêmio, impostos e tal. Então, aqui, isso aqui foi pago, férias, futebol de base, direito de imagem foi pago também mais 7 milhões, tá? Por aí vai. Impostos, tá? Quase 4 milhões. Profut, tá? A gente encontrou o Profut atrasado em 4, 5 meses, tá? O que acarretou formalmente nosso desligamento do Profut. Corremos, nos comprometemos, conseguimos reverter essa situação, tá? Só que isso nos custou praticamente 4 milhões e meio em 3 meses. Está pagando todos os atrasados, agora o Profut está rigorosamente em dia, tá? Que contas aqui? Fornecedores,
a multa conta atrasada, pagamos 4 milhões e pouco de fornecedores. Está aqui o detalhamento de cada conta. Acordos, só de acordos trabalhistas, pagamos mais de 3 milhões e pouco, não, quase 3 ou 6 milhões. São acordos feitos que, se não honrados, representariam uma multa enorme, né? Processos, leasing da iluminação, folha e 13º, que também não estava paga, dos atletas, foi pago. Premiação da Libertadores, a última, a do Santos e Boca, pagamos agora em março a metade. Só falta a metade dessa para zerar a conta, tá? Empréstimos bancários que estão aqui, tá? Do BMG, aquilo que eu comentei dos 15 milhões. E aí despesas extraordinárias, né? Lucas Veríssimo, comissão, a gente conseguiu renegociar de pagar ele somente quando a gente recebesse as parcelas, então isso aqui está para o final do ano, tá? Comissão do Pituca. Eduardo Sacha, que vocês vão ver aqui, que a gente tem 24 parcelas a pagar, a primeira a gente pagou em fevereiro, de R$377 mil. Isso aqui foi compra que foi feita lá para trás. Repito, não quero entrar no mérito de gestão passada. Isso não é problema meu, isso é problema da gestão, é problema do CD e da Justiça. Eu só estou apontando aqui que pagamos a segunda parcela pela compra de 50% dos direitos econômicos do Sacha. Empréstimos de terceiro, esse aqui foi empréstimo realizado pela gestão anterior, pelo Antônio Gales, se não me engano, foi isso que foi utilizado para aquisição do jogador Pituca. Luan Pérez, que pagamos pelo Luan Pérez, Atlético Nacional Aguilar, tá? Isso aqui, coisas do Transfer Bank, primeira parcela de 6 foi paga, a segunda, a terceira, a gente parcelou o pagamento do Atlético Nacional, então isso aqui que foi pago. Kleber Reis, o valor que foi pago, contratamos o Bruno Marques também, o jogador, tá? O Robson, era uma parcela de 50 mil que foi paga, e por aí vai. Tá? Com isso, a gente conseguiu, vamos voltar agora para essa apresentação. Saindo disso, aqui, aqui, isso, aqui, share, isso, você. Isso. Ótimo. Bom, então, com o fluxificagem deu uma geral. A gente está renegociando impostos atrasados e não pagos desde agosto de 2019, junto aos órgãos competentes. Esses impostos foram o INSS, Imposto de Renda, ISS, que não foram honrados desde 2019, totalizando cerca de 60 milhões de reais. Tá? Então, a gente estancou isso, juntou, levou para negociar, e a partir de janeiro para frente, a gente está honrando esses impostos. Nossa gestão, obviamente, qualquer administrador sabe que quando você fala em folha de pagamento, é o somatório do líquido com impostos. Não existe você chamar folha de pagamento só o líquido que você paga. Tá? Então, a gente está tomando esse cuidado de pagou folha, pagou todos os impostos para evitar. Vocês podem ver que com multa e juros, qualquer atraso que você tenha aqui acarreta um volume maluco. Fizeram um acordo com o Atlético Nacional, retirado do Transfer Bank, Universidade São Martim e pagamento de parcelas finais Hamburgo. Isso está andando. Hamburgo, a última parcela que a gente paga esse mês, o Atlético Nacional, acho que a gente tem 2 ou 3 ainda para liquidar. Outra coisa,
pagamos diversos mecanismos de solidariedade de jogadores que já estavam em ponto de impactar no transfer bank, tá? Não é só comprar o jogador e não pagar. Se você não pagar o solidariedade, tá, isso também afeta em punições da FIFA. A gente tinha vários em aberto e quitamos todos para evitar qualquer tipo de punição. E estamos, para variar, negociações para evitar sanções na FIFA, tendências do Guatipá Soteldo, que todo mundo sabe, está levando muito mais tempo do que a gente imaginava, tá? Cueva, Krasnodar e Gabigol Barcelona. Esses são os três que podem nos impactar negativamente quanto a punições. Realizamos um estudo sobre todas as áreas do clube, tá? O que muito se fala de planejamento estratégico, Então, a gente tem a nossa gestão, na época da eleição, apresentou que eram os pilares do nosso planejamento estratégico, ou seja, o que a gente pretende fazer para o clube nesses próximos 3 anos. Quando a gente assumiu o clube, esse planejamento estratégico teve que ter adequações diante da realidade do clube. Então, o que a gente fez? A gente fez em simultâneos, 2 levantamentos profundos, um primeiro sobre a parte administrativa inteira do clube, tá? Teve o Roberto Noda, que é um grande especialista disso, ele pro bono, como ajuda voluntária, ele levantou para a gestão todos os processos atuais do clube, desde compras até entrega de materiais, com patrimônio, com tudo. O Scandiuzzi, da mesma maneira, fez um levantamento dos processos atuais dentro do futebol, tá? E o Vacimão na parte financeira, tá? Junto com o Dagoberto Oliva. Então, a gente levantou todos os processos. E isso serviu para quê? Primeiro, para a gente ver e corrigir o que está errado, e implementar com as correções, e para o desenho final de nosso planejamento estratégico. Renegociação de vários contratos de fornecedores, tá? A gente renegociou desde quem fornece refeição para o clube até quem fornece água, tá? Renegociação de acordos feitos pelo clube não honrados, tá? A gente repactuou e passou a cumprir. A gente deu total transparência para os nossos jogadores e funcionários sobre a situação financeira do clube, deixando muito claro que não faríamos promessas sem poder cumprir. É muito danoso você prometer, olha, vou te pagar na segunda, vou te pagar na terça, e isso não acontecer. Você perde credibilidade, gera insatisfação. Então, isso foi de uma maneira muito aberta, exposto para os jogadores e para os funcionários, e a aceitação foi enorme, tá? Pouco a pouco, a gente conseguiu pagar todas as pendências salariais, imagem, luvas, e hoje, praticamente, estamos em dia com todos os nossos compromissos. Faltando o quê? Metade de premiação de Libertadores, e só, impostos e o Fundo de Garantia está em dia. Em janeiro, já falei, pagamos 5 parcelas do Profut, que a gente já chegou a ser cancelado, nosso Profut, conseguimos reverter. Um ponto importante, conseguimos honrar todas as quitações de funcionários demitidos do clube. Não importa se foi na gestão passada, se foi na gestão nossa, todos os funcionários foram quitados. De que maneira? Ou foi pago 100%, ou foi feito uma negociação. Olha, eu te pago, mas posso pagar em 3 vezes, em 2, tal. Então, todos os funcionários, inclusive aqueles que a quitação era elevada, tipo diretoria de futebol, diretoria do administrativo, então, todos foram quitados, tá? Plano de redução salarial, tanto no administrativo, que já foi concluído, como no futebol, que ainda tem andamento, e uma readequação do centro de custos da folha de pagamento, para a gente poder ter gestão do que realmente está acontecendo. Aqui, o próximo quadrinho, aqui é o seguinte, só um exemplo, deve ser ruim de vocês verem, mas o que a gente consegue hoje? Eu consigo ter uma visão clara, a gestão consegue ter uma visão clara de
departamento por departamento, tanto administrativo quanto do esporte, tá? De quantos funcionários estão naquela área e quanto aquela área nos custa. Isso é fundamental para você poder ter uma noção muito clara do que fazer no tocante à folha. Hoje eu posso falar de boca cheia que não existe, dentro da nossa política salarial, nenhum funcionário do clube que tenha uma receita, um salário maior do que R$20.000. Isso é ideal? Eu diria que não. Só que dentro da necessidade do clube financeira, tá? É assim, vocês devem lembrar que eu falei que a gente ia ter que cortar na carne, ia ter que passar por um período de dificuldade, tá? E isso está acontecendo. Essa divisão, o que trouxe? A gente está trazendo de outubro para cá, a gente conseguiu uma redução de funcionários de 403, que isso vai aumentar, porque agora eu vou colocar, lembra que eu vou internalizar a segurança, esse número vai aumentar, mas não tem problema, o problema nosso não é a quantidade de funcionários, é que se gasta com eles, tá? Esses 403 funcionários que o clube tem hoje estão divididos como? Eu tenho 265 no futebol, tá? Lembra? E 138 no administrativo, tá? Isso é o que o clube tem hoje. Se a gente quiser saber onde que estão localizados esses 265 no futebol, hoje eu tenho uma visão clara aqui de área por área, tá? Elenco profissional, comissão técnica, equipe sub-20, coordenação, administrativo, feminino, saúde do feminino, tá? Eu sei exatamente onde estão os funcionários e quanto custam para o clube essas áreas. Valor, que é o que importa, na verdade. A gente conseguiu reduzir uma folha de 9.777 para 7.265, e nosso objetivo é bem menor. A gente precisa chegar aí em 5,5, 6, e vai chegar sem prejuízo algum, tanto na administrativa como no futebol. A gente tem ainda gordura para chegar nisso. Futebol e esporte. Bom, o que a gente fez? Apoio total na fase final da Libertadores, tá? A nossa equipe técnica, isso era fundamental, nossa obrigação, tá? Resolvendo os casos de Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Muitas vezes a pessoa se esquece, né? É bom nem falar muito disso, porque só está tristeza aquela final, mas tudo bem. A gente correu o risco de disputar a semifinal sem nossa zaga titular. Luan Pérez tinha acabado de empréstimo, Lucas Veríssimo não queria jogar, já estava sem cabeça por causa da situação dele. Tá? A gente, com acerto um coeso, resolveu essa questão, a gente jogou com a nossa zaga titular, a gente contratou o Luan Pérez, que era o acordo que a gente tinha feito para que ele pudesse jogar, tá? Passamos a semifinal e ponto. Tá? Um ponto aqui que eu gosto de falar, de admissão da diretoria profissional de futebol em concordância com a equipe técnica. Pô, vocês podem até dizer que eu não entendo de futebol, mas vocês não podem dizer que eu sou louco, né? Eu, faltando uma semana para a decisão, jamais tomaria uma atitude que pudesse atrapalhar o nosso futebol. Então, vocês podem ficar tranquilos que quando houve aquelas eleições no futebol, tá, aquilo não foi feito a rebelia, e nem para gerar estabilidade lá dentro. Aquilo foi feito em concordância, sim, com o pessoal técnico, tá? A gente teve uma forte presença junto à Conmebol e à CBF, tá? Quanto à arbitragem, no seguinte sentido. Quando teve aquele pênalti do Grêmio, a gente teve várias conversas, várias discussões lá com a diretoria da Conmebol, e minha posição foi muito clara. Eu não estava lá para reclamar do pênalti, porque já tinha ido. Agora, o que eu fazia questão e não abria mão é de que a arbitragem da semifinal e da final fossem feitas pelo melhor que a Conmebol tinha em matéria de arbitragem. Na semifinal, o que existia de melhor era o argentino e se não me engano, o colombiano. O argentino não podia apitar, o nosso juiz foi o colombiano e não teve problema. Afinal, o argentino também fez a final, tá? Então, isso é importante.
A gente fez rescisão de contrato de jogadores que não estavam nos planos de Santos para redução de custos, como Nogueira e o Laércio. Tá? É óbvio que a gente está fazendo um enxugamento forte, está na folha, e você enxuga aqueles jogadores quando a comissão técnica fala, esses aqui não tem condição de continuar vai jogando no clube, a gente tenta ou vender ou rescindir contrato, o que for mais fácil, tá? E você tem outra figura, você tem jogadores que têm potencial, que interessam o clube investir neles, mas no momento não estão ainda a ponto de subir para a equipe profissional. Então, a gente, entre quebra de contrato, empréstimos, tal, está fazendo isso e gerando redução de folha. Vendemos o Lucas Veríssimo e o Diego Pituca, essas negociações já vinham lá de trás, né? Aí a gente acho que até conseguiu fazer esses fechamentos aí, até com as melhores condições lá atrás, né? A gente conseguiu pegar do Veríssimo mais 5% na parte dele, sem custos. A gente conseguiu diminuir o percentual do empresário. E o que foi muito bom é que a gente conseguiu atrelar os pagamentos atrelado ao recebimento do clube. Chega da gente pagar para o jogador e para o empresário antes, para ele receber depois. Então, conforme o clube recebe, ele paga. Tem política de empréstimo de jogadores, aqui está Romário, vários jogadores. Compra do Luan Pérez e do Bruno Marques, tá? O Bruno Marques também é jogador nosso hoje, o Luan Pérez é nosso. Levantamento do modelo operacional, que eu já comentei lá atrás, levantamos todos os processos, estamos começando a implantar um novo modelo. Carlos Sabino, isso aqui dá muita celeuma, eu faço questão de explicar certinho. O Sabino é um jogador nosso da base, foi promovido desde 2017, tá? E, infelizmente, desde 2017, passaram 4 ou 5 treinadores para o Santos, e todos foram unânimes, né? Olha, não dá para jogar no time daqui. Empresta, vende, faz o que for necessário. E isso aconteceu. O último clube dele foi o Curitiba, teve um desempenho bom, embora o clube descendo, tá? Houve a renovação do contrato dele, que não vou entrar no mérito, repito, o problema de gestão passada não é meu, tá? Porém, com a renovação do contrato dele, ele inviabilizava o que a gente imaginava como gestão de carreira de base. Tá? O salário que ele foi colocado, o pessoal fala que foi 200, na verdade era 200, mas 100 de margem, são 300. Fora isso, tinha mais 1 milhão de comissão para o empresário. Fora isso, tinha mais 10% de uma venda futura. Fora isso, você foi olhar e falar, poxa, eu tenho um jogador aqui, onde o clube tem 60% dele, e 30% foi dado para o jogador, 10% para o empresário, sobre os 60% para o clube. Um salário, não vou entrar no mérito se baixo ou alto, que me arrebenta com todo o que eu tenho imaginado para a base. Como é que eu vou, isso eu imaginava, como é que eu vou sentar com um jogador que vem subindo da base, que está titular, que está tendo desempenho excelente, que já vai ser difícil a negociação, né? Porque você sabe como o empresário e, tendo como referência o que a gente está pagando para um jogador que jogou uma partida no profissional e que a própria comissão técnica falou, não, nessa temporada não vou utilizar, não está dentro do que eu imagino, tá? Então, como é que eu ia negociar com o resto? Isso aí virava parâmetro. Se eu descesse 80, 70, iam dar risada e me jogar na cara, como aconteceu. Eu primeiro imaginava que pudesse acontecer, mas as primeiras negociações, isso aconteceu. Está dizendo, espera um pouquinho. Tá? Então, eu tinha basicamente 2 alternativas para fazer isso. E as 2 foram tentadas, tá? E levadas ao empresário. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, você tem uma alternativa. Na verdade, 3, né? Você rasga esse contrato, vamos rasgar, vai fingir que não houve, vamos renegociar dentro das bases que a gente imagina. E as bases que a gente imagina implantar, e está conseguindo implantar, é por metas e resultados. Eu não tenho problema algum de pagar um bom salário para um jogador
que joga 70%, 80% dos jogos do Santos como titular. Tem que ganhar bem. O mundo do futebol é esse. Então, eu posso ter um salário alto para o cara que não está desempenhando. Então, essa é a política de implantação. É por metas, por resultado. Está jogando bem, não importa, tem que ganhar. Então, a gente tinha isso. A gente rasga e faz outro contrato dentro da realidade que a gente quer implantar. Isso é um ponto. 2, acha uma alternativa para o jogador ir embora. O jogador não tendo que pagar 1 milhão para o jogador, não tendo que pagar a comissão para o empresário, tirando os 10% que o clube tinha para o empresário de venda futura, e deixando 10% para o Santos, pode levar. E foi isso que aconteceu, simples quanto isso. Tá? Então, o caso Sabino, de uma maneira muito objetiva, acho que o sócio e tal, nunca tiveram um posicionamento meu, porque eu acho, vocês pouco a pouco vão me conhecer, eu só falo com fatos concretizados, não fico falando sobre suposições ou o que for na rede, tá? A postura da gestão tem que ser essa, ela tem que se pronunciar com fatos já acontecidos. E rede social, infelizmente, hoje em dia, fomenta muita coisa. Então, o caso é tranquilo, nada contra o jogador, que faça uma boa carreira, tá? Mas o fato para o Santos é que a política salarial não comportava. Ponto. A gente está em negociação avançada com o Caio Jorge, tá? Aliás, no último mês ela avançou bastante, tem até vínculo dezembro de 21, é uma negociação, todo mundo deve saber que é complicada, é difícil, tá? Agora, mais detalhes, de novo, no momento que for sim ou que for não, a gente vem a público e coloca de uma maneira mais objetiva. Bom, análise do período de futebol, tá? O que a gente andou fazendo aqui também. Aqui, análise de futebol. Isso. Análise, prospecção e contratação do técnico Ariel Holland para a equipe de futebol profissional, tendo visão de construção futura e utilização de atletas e estruturação de toda a área. Esse pessoal adorou falar, né? Olha, procuraram 1, 2, 3 técnicos. Quando a gente saiu atrás de um técnico, já com a saída do Cuca, a gente tinha um perfil muito claro do que a gente queria no técnico. E procuramos, e conversamos com alguns técnicos, tá? Do que cada um poderia aportar. Alguns se enquadravam do que a gente imaginava, alguns pontos, outros não pontos, outros apresentaram problema salarial, tá? Que não se encaixavam dentro do que a gente imaginava, tá? E no caso do Ariel, se encaixou em 100%, tá? É parceiro do clube, ele tem total transparência da situação do clube, ele é um treinador moderno e uma coisa fundamental. Ele mesmo diz que uma parte do trabalho dele é passar know-how para nossos funcionários. Então, isso é fundamental. Eu acho que foi uma decisão acertada, estava dentro do que o clube podia gastar, tá? Estava dentro do clube e foi uma decisão acertada. Compramos também softwares específicos, futebol feminino também a gente reestruturou, reforçou com contratações da técnica, com jogadoras. Eu lembro que no começo de janeiro a gente tinha 0 jogadoras contratadas, 0, não tinha nenhuma. Tá? Se tivesse que começar o campeonato, se não tivesse pandemia, a gente estava numa situação muito delicada. Nova relação com os empresários, que passando a receber conforme o clube, não o total, né, no começo, depois tchau. Esportes olímpicos, a gente está readequando em função do quadro, a gente vai ter esporte olímpico dentro do que exige a lei. Tá? Quando se fala, mas o orçamento, a verba, tal, eu lembro o seguinte, futebol feminino é esporte olímpico. Ou seja, aquele comprometimento de que tem que gastar um X% do orçamento, tá? A gente tem uma grande parte no futebol olímpico. Caso NBB, todo mundo acompanhou, o caso do basquete, novamente eu não vou entrar no mérito do contrato, isso não é problema da gestão, estava numa situação, não tinha como o clube nessa situação gastar cerca de 4 milhões para patrocinar o basquete, embora eu goste muito do basquete, acho importante, mas no momento não dava.
A gente teve uma negociação com Janelli franca, e a gente conseguiu reduzir para 340 mil pagos em 3 vezes, tá? Esse contrato que a gente tinha. Da mesma maneira, a gente está conversando com o pessoal do Sumane, tá? E o pessoal do Portuário para resolver isso. Marketing de comunicação. Pessoal, já está acabando, tá? Aqui. O que a gente fez? Reestruturou todo o setor, criando 5 coordenadorias na área de marketing e 2 em comunicação, alinhando o novo organograma do clube, tá? A gente conseguiu, depois de muito tempo e com muito esforço, anunciar o patrocinador Master, tá? Não importa quanto tempo a gente tinha, não tinha, tal, mas acho que é um marco importante para o clube, não só no aspecto financeiro, mas no aspecto de credibilidade, tá? Uma coisa que eu sempre disse em campanha, e acredito nisso, o nosso patrocinador tem que ter porte, tá? Quer dizer, a SEMAP é uma empresa que tem porte, uma empresa alemã, no setor que está avançando muito, tá? E a gente está muito contente com essa parceria. Conseguimos renovar os patrocínios da maioria das empresas que a gente tinha, tá? E hoje a gente já tem 10 patrocinadores. Isso em época de pandemia, tá? É muito bom, é muito satisfatório, tá? Trocamos patrocinador dos calções, né? Na verdade, a gente fez uma jogadinha, né? Dividiu frente e verso, e com isso a gente conseguiu aumentar em 37% as receitas das propriedades, tá? Conseguimos uma coisa inovadora, a gente conseguiu, na final da Libertadores, um patrocínio pontual da Fortnite, tá? E foi nosso patrocinador master, isso em matéria de mostrar para o mercado, a nossa marca foi muito importante, isso foi comentado pelo mundo inteiro. Outra coisa que também estava na nossa promessa, tá? A gente fez a pesquisa Fala Santista, tá? No site Sócio Rei, aquilo que eu sempre falei, né? Pô, o que a gente vai fazer pelo sócio, tá? Então, primeiro eu preciso saber o que ele quer, tá? Então, para saber o que ele quer, eu tenho que perguntar. A pesquisa, basicamente, era isso. Perguntamos para o sócio, o que você quer? Para o torcedor, o que você quer? Para os ex-sócios, o que vocês querem para votar? Isso já está tabulado, tá? E isso, eu não sei se eu vou estar me antecipando, vou estar quebrando alguma coisa, mas isso vai ser divulgado, tá? Se eu não me engano, acho que na quarta-feira, tá? Vai ser colocado no portal de transparência a tabulação de toda essa pesquisa que foi feita. Em cima disso, agora a gente está entrando de cabeça para abrir os projetos que vão atender o que o pessoal quer. Colocamos um comercial da Globo. Aqui é legal comentar uma coisinha. O clube tem direito a colocar, se eu não me engano, 70 comerciais por ano, tá? Em horário nobre da Globo, no Jornal Nacional, na novela tal. E por 2 ou 3 anos, a gente jogou fora isso. A gente não vê nada. Não colocou um. Por que não colocou? De novo, não interessa, sei lá. Não colocaram porque não colocaram, tá? Então, a gente rapidamente, sabendo disso, o que fez? Aproveitou esse espaço, tá? E fez filme, passou na Ancine, como tem que ser feito, pagou a taxinha para colocar, e vocês viram que a gente apareceu no intervalo do Jornal Nacional, isso é importante para valorizar a marca, e ainda a gente tem muitos comerciais que vão ser utilizados nesse ano. Com tudo isso, a gente teve uma receita recorde com captação de patrocínios em um trimestre, né? Isso é ruim, porque a gente conseguiu, com um excelente trabalho, tá, de antecipar, receber os patrocinadores, né? Só que, agora acabou, né? A partir de abril, não tem onde enfiar mais na camisa e já pagaram tudo que podiam ter pago, mas faz parte. A gente teve recorde de alcance de pessoas nas redes sociais em janeiro de 21, tá? Isso mostra engajamento, isso mostra o quanto nossa comunicação, o quanto o nosso marketing está sendo eficiente, tá? Começamos a discussão sobre o material esportivo para as próximas temporadas. Só explicar para vocês, o material esportivo, a partir do momento que você fecha
leva no mínimo 6 meses para começar as coisas acontecerem. Então, a gente tem que fechar, mesmo a Umbro, indo até dezembro. Em julho, a gente tem que estar definido. Se vamos de ombro, vamos mudar, tal, para ter continuidade. Tá? Outro ponto importante, o clube tinha aí parado uns projetos de captação de lei de incentivo fiscal que estava parado, não são 6 milhões. Tá? Aprovado, que era só ir atrás e ir atrás de patrocinadores. Isso a gente já identificou e está indo atrás. Tá? Vamos lá. Acho que, para a alegria, essa aqui é a última. Bom, espero, tá? Porque isso aqui é um comprometimento pessoal meu com a imprensa, né? Espero que tenha melhorado o atendimento à imprensa, tá? Isso foi um pedido meu, eu sempre falei que a maneira que a imprensa era normalmente atendida pelo clube, não era o que eu imaginava, tá? A gente incentiva muito essa relação com os atletas, até bom para eles, vocês podem notar que tem muito atleta que está dando entrevista agora, está se expondo, e não só nos principais meios de mídia, não, está indo em blog e tal, isso é ótimo, tá? Gestores e porta-vozes atendendo não só empresa tradicional, desculpa, tá? Agora, a nossa gestão, essa parte de relacionamento é um pouco diferente, tá? Não espere que o presidente vá todo dia para aparecer, a gente tem que trabalhar, tá? Então, quando tiver assunto concluído e fechado, vocês fiquem à vontade que o presidente vai dar entrevista. Enquanto isso, a gente, através de comunicados, vai posicionando. Agora, posicionando o quê? Coisas reais, fechadas. Não ficar posicionando, olha, talvez isso, talvez aquilo. Tá? Uma coisa que a gente fez, criou um perfil no Twitter para o futebol feminino, novos quadros na Santos TV, novos parceiros no setor de licenciamento. Aí, licenciamento, a gente vai ser uma coisa que vai dar muita receita para o clube, tá? Um detalhe que vocês vão falar, pô, mas que coisa tonta, né? Até ser comentado, mas isso mostra o espírito que a gente imagina. A gente colocou no portal de transparência a distribuição de material esportivo para fins de ações sociais e de marketing. O sócio, acho que tem que saber, para onde está indo o patrimônio dele, né? O que é feito com as camisas do clube, né? Para quem é dado, para quem é doado, por quê, tá? Então, a gente pode parecer uma coisa pequena, mas ela diz muito nessa matéria. A gente está estruturando, junto com aquilo que eu comentei de Pelé e tal, a parte de internacionalizar a marca, tá? Formatação do projeto de branding, reposicionamento e revisão dos modelos e processos de patrocínio. Então, aqui a única coisa que... Acabou, tá? A única coisa que eu gostaria de comentar aqui é um processo que eu não coloquei de propósito para não ficar... deixa eu voltar aqui agora. Vamos lá, interrompi. Vamos voltar. Voltou? Aqui não voltou. Botar o... Não, tirar a apresentação. Oi? Sou eu? Aqui não, no meu não, tudo bem. Apareci de volta, tá aqui. A única coisa aqui é novas receitas, o buraco está grande. Então, vou comentar, talvez, vou tentar ser bem didático, mas o assunto é complexo, tá? Então, confiem no que a gente está fazendo, tá? Que eu acho que é um caminho legal, se der certo, tá? O clube precisa, tá, de caixa, tá? Com o que está previsto receber, tal, vai ser muito difícil a gente segurar. Não tem receita, não tem nada, os acordos feitos, os pagamentos estão aí, a folha está aí e tal. Que maneira? Empréstimo, hoje, o clube não tem crédito, na verdade, não tem garantia para dar. E empréstimo, esse do BMG aí, do Bradesco, aí, você pegar, é uma facada, é quase 15% por ano. Tá? É inviável pagar isso. Então, esse é um projeto que alguns, durante a campanha, lembram de ter comentado, que basicamente é o seguinte: o que a gente está fazendo aí, com a ajuda de todo o CG, com o Berengue, o Schalke, a gente reuniu um grupo de empresários, tá, abastecidos,
Primeira coisa que foi, olha, ninguém quer dinheiro emprestado para o clube, isso não pode, tchau. O que a gente quer? A gente quer que você deposite um dinheiro num banco, que é dinheiro seu, aplicado, seu, tá? E que você garanta um empréstimo subsidiado para o Santos. Ou seja, como você vai deixar o dinheiro aplicado no banco, esse dinheiro vai ficar bloqueado, o banco tem garantia que se o Santos não pagar, o dinheiro está em casa. Ele tem garantia de 100% disso daí. Com isso, ele consegue fazer um empréstimo para o clube com juros bem baixinhos, quase de uma administração. Tá? Então, a gente está tentando reunir esses grupos, um grupo de empresários santistas, tá, nesse modelo, para poder arrumar um funding para o clube, de poder se tocar suas vidas, a gente conseguir reequacionar. De novo, não tem envolvimento nenhum, não tem nada de fundo para cá, fundo para lá, nada. Simplesmente sócios santistas que tenham posse, deixam depositar no banco A, vai render, o dinheiro é deles, tal, e esse investimento vai garantir uma linha de crédito para o clube barata. É só isso o que você imagina, tá? Isso a gente está submetendo ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo para ver se não tem nenhum impedimento, tá? Mas é uma forma do clube poder se capitalizar pagando juros baixos. Um exemplo, com juros baixos, eu tiro dívida de juros altos. Bom, acho que era isso. Desculpem a demora, levou um bom tempo. Mas... Presidente, nós vamos seguir agora com as perguntas para os jornalistas. Antes de tudo, eu quero agradecer a grande participação aí dos sócios, dos torcedores. Alguns até contribuíram financeiramente. Esse dinheiro vai ser, com certeza, revertido ao clube. Alguns estão fazendo doação via YouTube. É um mecanismo que nós temos. Não foi solicitado, mas fizeram de espontâneo. Então, vamos lá. E algumas perguntas foram feitas no chat, você já respondeu. Eu gostaria de falar uma coisa. Eu não sabia desse negócio de doação, tá? Sou totalmente contra. Quem fez, já fez. Não façam doação. É vergonhoso o sócio, o torcedor, ter que ajudar o clube por erro de gestões. Então, existem outras maneiras do sócio ajudar. Em vez de você doar, procura um torcedor que não é sócio, convence ele a virar sócio. Essa ajuda é muito bem-vinda. Agora, doar dinheiro para o clube, se tiver um objetivo claro, agora, para sanar dívida feita por gestões nefastas passadas, não é isso que o clube precisa e não é isso que nossa gestão quer. Obrigado, presidente. Tenho certeza que o pessoal entendeu o recado aí, mas quis colaborar. Vamos abrir com as perguntas agora dos jornalistas. Algumas perguntas que os jornalistas estão fazendo são perguntas semelhantes às de torcedores, então sintam-se participando. A primeira pergunta é do Vanderlei Correia, do aqui de Santos. Quem foi o responsável sobre a não inscrição do Madison no Paulista? Opa, já começou com uma boa. Tudo bom, Vanderlei? Mas é claro, quem foi o responsável pela não inscrição do Madison? Responsável, quem errou foi o presidente, foi o Ueda, fui eu. Na verdade, no clube, quem é responsável por tudo de bom e tudo de errado é o seu presidente. Tá? É muito fácil, na hora que tiver a coisa boa, fui eu. Na hora que tiver errada, foi o estagiário. Então, eu cometi esse erro, coloco nas costas, não tem problema nenhum. Agora, por que isso aconteceu? Agora vamos ver o que é gestão. Lá atrás, quando aconteceu uma coisa não tão simples, muito mais grave do que essa, que a gente perdeu o ponto por causa do Sanches, qual que foi a posição da gestão? Vamos mandar embora o estagiário. Opa, manda embora, é a própria torcida, tem que mandar a cabeça, manda embora o estagiário. Mandaram e nem se preocuparam em ver o processo para que nunca mais acontecesse. Tá errado, a nossa gestão não trabalha assim. Erramos, ótimo, o erro pode acontecer. Só que
Exigência da gestão. Vamos criar processo para que isso nunca mais aconteça. Nunca mais aconteça. Tá? Tem que ter dupla, 3 vezes a checagem, que tenha 3 vezes. Tá? Então, mas aconteceu. Em 3 meses não deu tempo da gente colocar o processo, mas o responsável é o presidente pelo erro. Presidente, vamos para a segunda pergunta, sobre o caso Soteldo. 3 jornalistas fizeram perguntas semelhantes, então nós vamos unir. O Pedro Sartori, da agência do canal Só Esportes, o Felipe Camargo, do Diário do Peixe, da Canal do FM, e o Pedro Nascimento, da Gazeta Esportiva. Eles querem saber como é que está a negociação do Pato em relação ao Soteldo, se é possível ter alguma previsão sobre quando vai terminar e o Santos poderá voltar a contratar. Bom, então, essa pergunta virou recorrente, né? Que eu já sempre falei, está demorando mais do que a gente imaginava. Mas sendo bem objetivo e transparente. Só que tem dois caminhos. Ou alguém aparece e compra a nossa parte, tira o nosso transfer ban e está resolvido, devolve o jogador, ou arrumamos 4 milhões de dólares para pagar. É os 2 caminhos. Não apareceu nenhuma nem a outra. Então o negócio vai se arrastando mais do que imaginado. Sobre dívidas agora, Gustavo Soler da Band pergunta. Não existe valores dos últimos 2 patrocínios anunciados? Então, a dívida, o valor contábil, ela vai diminuindo. Porém, acho que eu caí. Estou aqui? Achei que eu tinha caído aqui. Bom, porém, em valor absoluto, é difícil você baixar a dívida se você não fizer um pagamento alto. Por quê? Você paga uma, outra que você não paga, a multa é alta, ela te derruba, tá? E o que acontece? O valor absoluto aumenta. Agora, várias dívidas foram pagas, tá? Está aí no fluxo, isso o nosso conselho fiscal vai mostrar para todo mundo, tá? Agora, o valor significativo da dívida vai diminuir quando a gente conseguir fazer pagamentos não pontuais. O Giovanni Martinelli, do Diário do Peixe, faz uma pergunta também semelhante. O senhor fez uma avaliação dos 100 dias e tinha projetado anteriormente de 6 a 9 meses para deixar o clube em uma situação mais administrável. Esse prazo pode ser mantido? Se as coisas acontecerem como a gente imaginou para desse prazo, ainda acredito sim que 9 meses o clube fica um pouco mais administrável, tá? Não é que a situação vai ficar boa, não é que vai ficar tudo certo, tá? Mas bem melhor do que está atualmente. Agora, as coisas têm que acontecer, né? A pandemia tem que ajudar, a gente vai ter que ter alguma entrada com alguma receita extraordinária que não está prevista, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. Tá, também perguntaram sobre o acordo com o Bertolucci, mas o senhor já respondeu. Queria saber sobre a dívida, se o acordo ajuda a renovação com o Caio Jorge, e o Guido Portolas perguntou, e o Klaus Fishman da Folha perguntou quais são as garantias que foram dadas para a retirada da ação judicial. Existe possibilidade de dinheiro próprio? Então, vamos lá. São 2 coisas, tá? Uma coisa é o Bertolucci é o empresário do Caio Jorge, e outra coisa é uma dívida que o Santos tem com esse empresário. São 2 coisas separadas. A dívida tinha que ser resolvida independente de Caio Jorge ou não. O clube deve isso. Cada vez que demora mais em quitar, aumenta. Eu lembro que o valor original era 8 milhões, hoje a gente está falando em 12. Tá? Que garantia que foi dada? Credibilidade. Basicamente foi isso. A gente não mudou nada. Basicamente, ele passou a confiar que o que estava sendo proposto iria ser cumprido. A situação dele era muito confortável. Eu falo para vocês, já estava em execução. Tá? Era dizer, execute-se e lá vai nossas contas de novo bloqueadas. Tá? Ele acreditou na gente, tá? E deu carência de 6 meses. A única exigência dele, tá? Foi basicamente que a dívida fosse quitada na nossa gestão. E isso a gente acabou concordando. A gente vai dividir esse valor,
tá? Depois a carência em parcelas que terminem com nossa gestão. Eu sei que o senhor já falou isso várias vezes, mas o Klaus perguntou se existia a possibilidade de colocar dinheiro próprio. Não, o presidente não pode colocar dinheiro próprio no clube. Não pode colocar. Quer dizer, isso aí o estatuto nosso não permite, e nem é assim que funciona o clube. O clube tem que andar por pernas próprias. Tá? Quer dizer, essa figura de mecenas, de coloca, pô, não existe isso. Não existe isso. E você vê os clubes que acabaram indo nessa linha, quando você tem uma ruptura, veja a situação que ficam. Então, a gente não... Primeiro que não pode, segundo, não é que a gente imagina para o clube, não. A nossa obrigação e da gestão é da estrutura para que o clube consiga resolver seus problemas. Ponto. Agora a gente vai falar também sobre venda de jogadores. O Guilherme Pradella, da CBN, pergunta: o senhor será obrigado a vender jogadores nessa temporada para equilibrar as contas? Qual o valor previsto para essas negociações, caso sejam realizadas? Então, eu não gosto de falar que eu vou ser obrigado a vender, porque se eu falar que eu sou obrigado a vender, eu já facilito a vida de um possível comprador, tá? Comprar e vender jogadores, o futebol faz parte do dia a dia, tá? Agora, a gente vai procurar, se tiver que ser feito isso, tá? Ações pontuais, tá? Buscando sempre o equilíbrio financeiro do clube e o equilíbrio desportivo. A gente não pode esquecer, a nossa missão, nosso objetivo é ganhar campeonatos. Tá? Não adianta nada todo o esforço, e tem que ser feito, porque isso ajuda a ganhar campeonatos. Mas não é sair vendendo a torto e direita por qualquer valor só para acertar o caixa. Se isso tiver que acontecer, na hora certa, irá acontecer, e numa posição melhor de negociação. O comprador não pode sentir que a gente está precisando, porque aí o preço abaixa. O Felipe Dias, do mercado do futebol, pergunta sobre os diversos jogadores que voltaram de empréstimos, os que não seriam aproveitados, vários já foram negociados. Ele quer saber qual é o destino dos demais jogadores que ainda saem do elenco, em especial Kleber Reis, Rodrigão, Lucas Venuto. Bom, aí são várias situações diferentes. Você tem jogador que voltou de empréstimo, e a primeira coisa é se nossa comissão técnica conta ou não com os jogadores. A partir do momento que ela fala, não, isso aqui não está nos meus planos, tá? Você tem perfil diferente de jogadores. Tem aqueles que, pô, não adianta mais, já foram dadas todas as oportunidades, tá? E esses aí, você tem que, de alguma maneira, ou vender quando tem mercado, ou tentar quebrar contrato, ou o que for necessário para você reduzir ao mínimo possível o custo financeiro. Agora, se tem jogadores que não vão ser utilizados nessa temporada, mas que tem futuro, que simplesmente ou tem jogador numa situação esportiva melhor nesse ano, ou ele precisa amadurecer, então esses a gente vai procurar emprestar sem cláusula de venda obrigatória, para que ele amadureça, para que ele pegue corpo e depois volte numa situação de disputar posição aqui no clube. Já teve um jogador, né, o Wagner ontem, que parece que fez uma excelente partida, ótimo. Ele foi assim, mas não foi vendido, ele foi lá emprestado justamente para pegar a cancha, para jogar, coisa que, no momento, pelo nosso elenco, seria difícil. Então ele está lá, amadurecendo, pegando cancha, na hora certa ele volta e se incorpora ao nosso time. A Juliana Yamaoka, da News FM, pergunta como é o processo de renovação do Caio Jorge e do Carlos Sanches. Se você está otimista para bons desfechos. Estou otimista. A gente está implementando, está tentando implementar, porque é uma coisa difícil no futebol, tá? Trabalhar muito com metas, tá? Onde você remunera o jogador por metas alcançadas, tá? Muitas vezes você tem um salário fixo um pouco menor, mas se você conseguir metas ambiciosas, você pode até ganhar mais do que você ganharia. Veja, não tem problema nenhum remunerar bem jogador, desde que ele tenha desempenho. Jogador, no mundo do futebol, jogador titular, jogador que tem um desempenho, ele ganha bem, tá? Então, a gente está, assim, tentando renovar dentro dessa realidade e levando em conta a situação financeira do clube, tá? Não só o Sanches, não só o Jorge, tem uma série de jogadores que a gente já está se antecipando,
tá? Eu não quero voltar a ter a situação de novo do clube do Caio Jorge. É horrível isso, você sentar numa negociação com a faca no pescoço. A gente tem a obrigação de não permitir que isso aconteça no clube. Então, muitos casos de renovação, de contrato de 1 ano e meio para frente, a gente já está conversando. Presidente, agora uma sobre o CG. O Lucas Leite, do portal Meu Peixão. Ele dá os parabéns pelos 100 dias amigo do clube e pergunta aqui: José Berengue é membro do seu comitê gestor, formado em Direito pela PUC, considerado um dos mais importantes profissionais do setor financeiro brasileiro e atualmente CEO da XP Investimentos. Qual tem sido a contribuição dele nesses 100 dias? Então, o Berengue, é até suspeito de falar, né? Não é considerado, ele é um dos melhores nomes dentro do setor financeiro. Ele tem ajudado em muito o nosso CG. Eu comentei lá atrás, né, essa possibilidade de santistas, de posses, se colocar à disposição do clube. Ele, junto com o CG, tem um papel fundamental nisso, porque ele tem credibilidade, o pessoal conhece. Nessa parte toda financeira, ele agrega muito. A gente pode esquecer que ele é presidente dos maiores conglomerados financeiros do país. Vamos só mais uma pergunta sobre a Arena, a nova Arena. Vinícius Anselmo, da Rádio Futebol Online, o que existe de concreto com relação à construção de uma arena para o Santos? Caso isso aconteça, onde a equipe deverá mandar seus jogos no período de construção do novo local? Então, acho que na apresentação eu comentei, né? A Arena está andando, o CG vai fazer vai ter seu posicionamento sobre o que está sendo apresentado, sobre a parte financeira, comercial. Após isso, vai para o CD também vai ter oportunidade de palpitar, de alterar e tal. Uma vez tudo isso aprovado, passa por uma assembleia de sócios. Aí entra a parte burocrática de licenciamento, prefeitura, uma série de coisas, e no momento que isso acontecer, que a gente foi impedido de poder jogar na Vila, vai depender de uma série de circunstâncias, tá? Se a pandemia continua, se tem autorização para jogar, se não tem, aí com certeza vai ser procurado, tá, a alternativa mais interessante para o Santos Futebol Clube. O Magno Vasconcelos, da Rádio Santista, pergunta sobre o Pelé, você já falou sobre isso, mas eu queria confirmar se existe a possibilidade de o Santos ter a máquina com o Pelé junto. Existe? Claro que existe. Claro que existe. É para isso que a gente está conversando. A ideia é você ter, sim, uma união da marca Santos com a marca do Pelé para exploração de determinados nichos, na parte internacional, na parte interna. Tá? A gente está tendo conversas nesse sentido. O Guilherme Lesnowski, do Sport News Mundo, pergunta, primeiro fala que a relação com o Ariel Holland é muito, muito boa, é notório isso. E ele está perguntando como é que está sendo esse começo de trabalho e como que o clube está vendo o treinador. Antes dizia que o antigo técnico não tinha uma boa relação. Como que é essa relação com o novo técnico? A relação com o Ariel é sensacional, né? Melhor impossível, tá? Ele está mostrando no dia a dia tudo que nossa avaliação achava, ele está comprovando. Ele é uma pessoa extremamente cordial. Quando eu falo cordial, ele não tem aquela prepotência normal dos treinadores, que se acham os deuses do Olimpo, né? Que não tratam da mesma maneira funcionários, jogadores, diretoria. É uma pessoa, nesse sentido, cordial, que não pode ser confundido com humildade, né? Porque quando ele precisa, ele também é enérgico. Ele é um parceiraço, ele entende a situação do clube, se preocupa com isso. Eu tenho conversas praticamente diárias com ele, não só da parte do futebol, não só da parte dele, na parte de infraestrutura, na parte de equipamento, na parte de saúde, ou seja, em tudo. Ele está fazendo o papel que a gente imaginou no começo, de ser um parceiro, tá? E, poxa, não podia estar melhor essa relação do Ariel conosco. O Matheus Henrique, do podcast do Peixão, ele fala que o Santos recentemente desenvolveu uma pesquisa junto aos sócios e torcedores para identificar os desejos dos santistas. E
E é uma reivindicação de muitos torcedores nas redes sociais, que é do clube potencializar o engajamento que tem na internet com o aplicativo do Santos, que possa gerar conteúdos exclusivos e os benefícios. A gestão tem algum plano de criar uma plataforma de streaming, como o Palmeiras e Grêmio já lançaram recentemente? Opa, com certeza, né? Eu não posso deixar de falar que durante a nossa campanha, né, a gente lançou um aplicativo para a nossa campanha, né? Achava importante e foi muito útil, porque ele conseguiu interagir, conseguiu colocar em comunicação o sócio com o que a gente imaginava. A gente fazia pesquisa, não sei se vocês lembram, enquetes lá dentro, interagia e tal, e a gente está assim, já está. O projeto está avançado, do Santos ter seu aplicativo, com muitas novidades ligadas ao engajamento, ao entretenimento, e, sem dúvida, a parte de streaming não pode ser deixada de lado, até porque, é uma tendência, né? Quer dizer, a partir do momento, eu acredito, se sai isso, que o clube mandante passa a ser o real proprietário de transmissão do jogo, todos os clubes vão ter que ter plataforma e ter soluções para o sócio. Agora, isso é uma das coisas fundamentais e está ocorrendo. Aqui são 3 meses, não dá para colocar de uma maneira como a gente gostaria. Agora, engajamento através disso é fundamental, até porque, não sei se vocês lembram, na verdade, a gente pretende colocar o Santos dentro da indústria do entretenimento. E isso passa por tudo isso que foi dito. O Wagner Dias, do blog Sou Santista. Como o clube já está se preparando para as franquias e escolinhas meninos da Vila? Já que jogadores como Pirani, Max Leonardo, entre outros, foram formados nessas escolinhas. Como estão esses projetos? Legal. Aí eu vou até aproveitar para falar, dar um depoimento meu sobre franquia, né? Na verdade, o que é franquia e qual é o nosso comprometimento em relação a elas? Franquia, quando alguém é o franqueador, o que ele cede e cobra por isso? Ele dá um modelo de negócio. Ele fala, olha, eu vou franquear aqui uma escolinha de futebol. Então está aqui o manual de o que você tem que fazer. Como é que ela funciona? O muro tem que ser dessa cor, o logotipo tem que ser esse, o modo de treinamento tem que ser esse, a avaliação tem que ser essa, o valor que você vai cobrar tem que ser esse. Olha, estou te dando um sistema para você fazer a gestão de tudo isso, tá? O franqueador dá isso, tá? Ele dá um modelo de negócio, tá? E cobra por isso, tá? Muitas vezes um valor inicial e depois uma participação da franquia. O que o Santos tem com franquia não é bem isso. A gente, na verdade, licencia o nome, né? Fala assim, pode usar nosso nome e toca aí, de vez em quando eu passo aqui. Então, a gente pretende reestruturar e ser realmente um franqueador. A gente vai ter um manual dizendo o que a gente espera e obriga que cada franquia faça. Tá, isso está em desenvolvimento e rapidamente a gente vai implementar. A gente tem uma vantagem, né? Uma vantagem feliz é que, em função da pandemia, essa parte toda de franquia está um pouquinho comprometida. Presidente, tem uma pergunta aqui do Murilo Tauro, da TV Cultura Eleitoral. O senhor anunciou na última semana um pequeno investimento no basquete profissional. Existe a expectativa de lucrar ainda este ano com a modalidade? Na verdade, o investimento não foi com o objetivo de lucrar, né? O investimento foi feito, primeiro, para reparar uma situação financeira que o clube não teria condição de honrar, tá? E segundo, para dar uma pequena ajuda, para ver se viabiliza, nesse período, até começar a liga, aqui, tanto o Santos, junto com a empresa que está administrando esse projeto, consigam atrair patrocinadores por investimento mínimo inicial de 4 milhões. Então, conseguindo esse investimento inicial, eu já me dou por satisfeito. Não precisamos ter lucro. Está pagando a conta, já está... pagando a conta não, quer dizer, criando a viabilidade do Santos ter um time no basquete, já está mais do que bom. Presidente, a última pergunta aqui, eu peguei de uma torcedora, a Natália Bettini.
Existe algum projeto para a Chácara Nicolau Moran? A Chácara Nicolau Moran já sabe os problemas dela, né? Você não pode fazer nada porque está numa área de conservação. Você tem o problema da neblina 3 horas da tarde, tá? Ela, no momento, está sendo cuidada lá acho que por uma ONG e tal, de recuperação, e no momento certo a gente vai pensar no que fazer com ela, que aquilo tem um valor muito grande, um histórico, aquilo a gente respira. Agora, para você utilizar até como um point para os sócios quando vem para Santos, é complicado por causa do acesso, da segurança. Então, isso, pelo menos nesse ano, vamos deixar como está, na mão da ONG, que acho que cuida de recuperação de problemas com o pessoal que tem problema com drogas, esse tipo de coisa. Tá, aqui está me passando uma cola aqui, para mim não esquecer que dia 14, né, no dia do nosso aniversário, a gente vai, com esse problema da pandemia, né, o contato fica complicado, a gente vai fazer o lançamento da camisa do Santos, tá, das nossas camisas, tá? E amanhã a gente vai ter algumas ações, tá, como prévia de lançamento. Então amanhã o pessoal aí fica ligado que a gente vai ter ações como prévia de lançamento e na quarta-feira, tá, a gente vai ter o lançamento da nova camisa do Santos. Eu coloquei um comprometimento pessoal, tá? A gente sabe que, infelizmente, tudo no Santos vaza, né? Camisa sempre vazou. Então, eu coloquei um comprometimento com a nossa equipe, que pode, pelo menos, ser a primeira vez que o lançamento da camisa vai acontecer no dia do lançamento. Então, espero que a gente consiga. Mas as fotos não vazou até agora. Então, estão me comentando aqui que as fotos foram feitas e até agora não vazou. Então, espero que assim continue. Bom, quero agradecer a todos. A coletiva vai ficar disponível no canal do YouTube, no Facebook. Quem quiser interagir posteriormente, quiser compartilhar com amigos. Uma coletiva totalmente transparente, aí, bem no perfil do Brazueda. E espero que todos tenham gostado. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado aí a todos. E ficamos dentro do horário. Um abraço.